Olá, amigos do Hoje Paraná. A partir dessa semana, o Hoje Paraná recebe os pré-candidatos ao governo do Paraná. Dessa forma, o Hoje Paraná presta um serviço à sociedade, ao eleitorado paranaense e à democracia. Acreditamos que informar com qualidade é essencial para que cada cidadão possa formar sua opinião de maneira consciente e responsável. Por isso, abrimos esse espaço para que os pré-candidatos apresentem suas ideias, suas propostas e suas visões para o futuro do Paraná. Para garantir total imparcialidade, todos os principais pré-candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado na redação do Hoje Paraná. E abrindo essa série, o nosso primeiro entrevistado é o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Bem-vindo, Rafael. Muita alegria de estar no Hoje Paraná e de me dirigir a vocês nessa importante rede social. Rafael, essa conversa começa com a pergunta que nós vamos fazer para todos os pré-candidatos. Por que o senhor quer ser governador do Paraná? Para cumprir a minha história. Uma história que começou quando eu, menino, percorria os caminhos do Paraná com o meu pai, engenheiro rodoviário Eurico da Che de Macedo, que foi diretor de planejamento do estado do Paraná, foi um engenheiro de infraestrutura e, ao tempo do governador Paulo Pimentel, antes disso, ao tempo do governador Moisés Lupion, ao tempo do governador Ney Braga, ao tempo do governador Bento Munhoz da Rocha, meu pai foi sempre do DR. E ficou no DR até o Ney Braga, o Paulo Pimentel, até o Beto Richa. Depois se aposentou. Na verdade, essa visão de que era preciso infraestrutura para unir o Estado e servir todas as regiões do Paraná me levou a uma compreensão da história do Paraná. Primeiro, havia o Paraná tradicional, o de Paranaguá, de Curitiba, de Antonina, de Morretes, de Guaratuba, o Paraná de Paranaguá, o Paraná de Campo Largo da Piedade, o Paraná de Castro, o Paraná das colônias polonesas, italianas e alemãs que compõem o grande arcabouço da grande Curitiba, e depois o Paraná que avançou com as bandeiras do Morgado de Mateus e do Afonso Botelho de Sampaio e Souza em direção à conquista dos Campos de Guarapuava, coisa que também fez um parente nosso, o Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, e daí Subindo, né? E que avançou depois quando o Tratado de Madrid definiu por uti possedetis, quem usa possui, que o Paraná devia chegar até Foz do Iguaçu, devia avançar nos ervais de Palmas e além dos campos de Palmas, e daí houve o Tratado de Madrid e o José Maria de Alpoim, um cartógrafo português, veio em 1759 desenhar a planta e a elevação da Catarata do Iguaçu, o que nos deu o direito, na questão de limites da Argentina com o Brasil em 1895, a permitir que o Barão do Rio Branco, esse grande Barão do Rio Branco, que os curitibanos amamos tanto e que botamos numa estátua gigantesca na frente do Paço Municipal, na antiga Rua da Liberdade, hoje Rua Barão do Rio Branco, esse grande Barão do Rio Branco definiu que o Paraná chegava realmente, por causa desse mapa de 1789, esse mapa, o Paraná chegava até o Rio Iguaçu e até o Rio Paraná. Daí, quando Dom Pedro II criou o Paraná, começou uma disputa em 1854 se ia ser província de Paranaguá, se ia ser província dos Campos Gerais, se ia ser província de Guarapuava. Cada visconde, cada barão queria puxar a brasa para sua sardinha. Sim. E nem província de Curitiba Pedro II quis, ele quis província do Paraná.
Paraná. Lá onde está a linha do horizonte, lá onde é o horizonte mais distante, lá onde está o maior rio, Paraná. E o Pedro II, que falava tupi, sabia que Paraná quer dizer oceano, oceano de oportunidades, muita água, grande destino. Mas isso quer dizer, então, que essa ideia, esse Eu quero ser paranaense já vem de muito tempo. Para cumprir a minha história, uma história que a Margarita sempre fomentou, que me fez ser candidato a vereador, que me fez ser candidato a deputado estadual por 2 vezes, sempre vitorioso, que me fez ser prefeito de Curitiba nos 300 anos da cidade, que me fez ser paranista, fazendo calçadas com pinhões, com os desenhos do Romário Martins, que me fez estudar muito a história do Paraná, a ponto de conhecer toda a história do Estado, desde o livro das árvores do Romário Martins até a genealogia paranaense, passando pelo livro do meu pai, que é o livro Os Caminhos do Novo Paraná, que é um livro muito importante que meu pai fez, de rotas rodoviárias que o Paraná ainda não tem e precisa. E também a geografia física do Paraná, desse alemão chamado Reinhard Mack, que morava na Namíbia, na África, do outro lado do continente de Gondwana, e que, tendo sabido que houve uma separação, porque a África era unida à América, houve um terremoto, um cataclismo, e a escarpa devoniana acabou lá perto para cima de Campo Largo, entre Campo Largo e Ponta Grossa, entre Castro e Curitiba, esse Reinhard Mack veio morar no Paraná para escrever a geografia física do Paraná, virar o professor do Dr. Laertes Bigarella, o professor do Dr. Riad Salamuni, e eu passei a colecionar terrinhas do Paraná, depois que li a geografia física do Paraná. Meu pai me fazia, onde eu parava, pegar um potinho e guardar um pouquinho da terra do Paraná. Eu tenho a minha coleção da terra do Paraná ainda na minha estante, lá na Chácara São Rafael. Veja, não é uma vaidade, é uma esperança, é também um dever brasileiro, porque nós estamos numa polarização muito acirrada no processo eleitoral. Sim. Nós estamos sem caminho do meio. Nós queríamos o Ratinho para o caminho do meio, nós queríamos um paranaense candidato a presidente da República, como quisemos antes dele, tanto o Beto Richa, como o Jaime Lerner, como o Ney Braga, como o grande Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi grandioso, foi ministro da Agricultura, foi importante, foi o governador do Centenário, foi modernista, compreendia o Estado. Mas se não tivermos essa chance, agora temos que ter uma chance de, pelo menos aqui no Paraná, criar um ponto de equilíbrio. E pensar que o bom Deus nos fez no centro. Sim. A palavra centro está desgastada por causa dos malfeitos do centrão. Sim, então, eu quero ser o candidato do equilíbrio. Eu quero ser o candidato que é o ponto do equilíbrio desse corpo humano que tem braço direito, e a gente escreve com a mão direita, e braço esquerdo, que só canhoto é que escreve. Mas a gente tem também o coração, e tem a cabeça, e o eixo está no centro. Eu quero governar para frente e para o alto, com os 2 olhos, com os 2 braços, com as 2 pernas, pensando sempre que o coração não sente aonde os pés não pisam. Eu amanhã vou para Pitanga, de Pitanga vou para Guarapuava, de Guarapuava vou para Entre Rios do Oeste, de Entre Rios do Oeste vou para Marquinho, e de Marquinho vou para todas as cidades daquela região, porque eu quero também ser o candidato do Paraná inteiro, não apenas de Curitiba, embora eu saiba
E curitibanas e curitibinhas e metropolitanos todos são todos Greca lovers. O senhor, seguramente, entre os candidatos já colocados, tem a maior experiência, tem o currículo mais vasto, tanto no executivo quanto no legislativo. Essa experiência, e principalmente os 3 mandatos na Prefeitura de Curitiba, ajuda nessa hora de pedir e convencer o eleitor a votar no senhor? Bom, como ouro, eu fui provado no fogo ou no crisol da adversidade. Eu sou o prefeito que venceu a pandemia e que acordava ainda antes da aurora para transformar UPAs do meio-dia para tarde em UTIs e para não deixar ninguém morrer asfixiado. Eu sou o prefeito do Pavilhão da Cura, da construção de espaços para UTI sem tendas que geraram confusão, denúncias de corrupção. Em várias cidades. Eu vi os vendedores de vacina pela internet várias vezes e vi que era uma súcia de bandidos. A Margarita me fez sair da reunião com os vendedores de vacina no meio da reunião, porque ela disse, se a gente comprar dessa gente alguma coisa, nós vamos acabar presos. Então, na verdade, eu tenho muita força desse bem que eu realizei. E que realizei com a Margarita e também com a minha, então, secretária de Saúde e com outras pessoas. Também tenho muita força na compreensão da sustentabilidade do Paraná. Por exemplo, na compreensão do agronegócio. Você sabe a história do por que plantar é preciso? Ou por que navegar é preciso? Não. Pompeu. Todo mundo pensa que foi Fernando Pessoa que disse isso, ou que foi Caetano Veloso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Não foi. Foi um companheiro nosso de Roma chamado Plutarco. Havia fome em Roma e precisava de comida para Roma. Eu li isso ontem. E na hora que o navio cheio de víveres estava indo para Roma, veio uma tempestade no mar Mediterrâneo. E os caras não queriam mais remar e queriam se entregar e queriam tentar fundear o barco para não virar. E o Plutarco disse, navegar é preciso, viver não é preciso, a cidade precisa de comida, vamos até Roma. E a cidade não passou fome por causa do Plutarco. Eu digo para vocês que para que cultivar é preciso, e o mundo precisa dos alimentos do Paraná para que europeus não morram de fome, para que pessoas do mundo inteiro não morram de fome. Eu sou um devoto da ideia rurbana, a ideia rural e a ideia urbana. Eu sou o prefeito das hortas comunitárias e das 2 fazendas urbanas, as primeiras e únicas do Brasil. 200 hortas comunitárias embaixo dos linhões da Copel. Mas eu também quero ser o prefeito da segurança jurídica para o agronegócio. Eu não quero ver as pessoas que têm agronegócio terem medo da insegurança jurídica que venha de um eugenismo ecológico que, por exemplo, manda abater cacaueiros porque estão sob a floresta, ou manda derrubar árvores que poderiam também gerar oxigênio, mas porque não são do ecossistema nativo ou original. Como um imbecil que houve uma vez, que era um ambientalista, que mandou cortar os plátanos do passeio público porque não eram árvores nativas. O mundo é diverso. Uma eleição é multicultural e diversa. E os públicos são diversos. E o governo tem que governar para todos e para todos. Ontem eu vi um vídeo do Papa Francisco num sermão que ele fez. E o Papa Francisco, na sua inteligência e na sua pedagogia, num sermão, eu acho que foi no Paraguai,
havia muita diversidade cultural, de índios, de sem-terras, de pobres, de ricos, de senhores feudais, e ele dizia assim, digam comigo, para quem é a salvação? E o Francisco disse, digam todos, 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 o governo é para todos. Feita a homenagem ao Papa Francisco, vou ficar quieto para você me perguntar. Rafael, o cenário está colocado. O candidato, por assim dizer, a ser batido, segundo as pesquisas, é o senador Sérgio Moro. Muito se especulou, nesses últimos meses, que o governador apoiaria a candidatura daquele que estivesse melhor colocado nas pesquisas. Eu acabei mais bem colocado nas pesquisas e não me escolheu. Mas quem tem que explicar isso é ele, não sou eu. Não, o que eu quero saber é se você acha que é possível, até as convenções, essa situação mudar. Estou fazendo uma novena de Santo Antônio. O governador pode se convencer que é melhor mudar? Para ver se ele acha que o melhor negócio é fazer uma chapa comigo e o Alexandre Cury, por exemplo. Essa chapa chegou a ser colocada na mesa? O senhor estava concordando com essa chapa? Foi discutida... foi discutida desde quando a Margarita vivia e foi proposta pelo próprio Alexandre Cury, logo que ele virou presidente da Assembleia, em sucessivos diálogos. Não houve semana em que o Alexandre Cury não me visitasse e dissesse que ia ser meu vice. Na antevéspera, não sei qual sereia o tentou, ele bateu no penhasco e não veio comigo. E o senhor tem preferência hoje por um vice? Não, pode ser o Alexandre Cury, eu não o excluo, mas claro que eu vou olhar outras possibilidades. E também quero ver se costuro, como fiz quando fui prefeito de Curitiba, que comecei no PMN e terminei com um bom tempo de televisão, eu não me acho a única Coca-Cola gelada do mundo, eu quero ser a gengibirra gelada do mundo a ser oferecida ao Paraná e quero ser oferecida eu quero que esse sabor de paranismo, de amor à terra, de tradição, mas combinado com uma profunda inovação e com toda a grandeza do grande nome de Curitiba e todo o conhecimento de que a inovação está tanto no campo como nas cidades, que os filhos dos agricultores hoje não querem mais estudar medicina, nem engenharia, nem direito. Os filhos dos agricultores hoje querem estudar mecatrônica, querem ter drones, querem estudar robótica, querem estudar agronomia, querem ter profundidade no manejo do campo, querem aplicar o modelo do Paraná rural, que foi o modelo do governo do Richa, que foi aplicado a partir da ideia de uma reserva legal, a partir do momento de uma mata ciliar ao lado de cada rio, a partir do momento de um agronegócio sustentável. E eu acho hoje que se a gente fizer um levantamento de toda a reserva legal, de toda a área de mata ciliar, de todas as florestas que nós temos, e já temos florestas muito boas na encosta da Serra do Mar, por conta do Parque Nacional do Marumbi, do Parque Nacional de Guaraqueçaba, do Parque Nacional Saint-Hilaire, nós temos que avançar para o parque, temos o Parque Estadual da Escarpa Devoniana, temos o Parque Nacional, o Parque Estadual do Guartelá, que agora eu aumentei em 12 vezes a área, num acordo com a iniciativa privada, com a Klabin, com um aporte de 200 milhões de reais que eu conquistei na condição de secretário de Desenvolvimento Sustentável, sem brigar com a Klabin. A nossa ideia é que, com também um parque nacional a ser feito na Serra da Esperança e na zona das Cascatas de Prudentópolis, um parque estadual como o Parque São Francisco e todos os outros que nós temos mais de 50 parques
55 em Curitiba e mais de 70, 78 no interior do Paraná, somado com as reservas legais, somado com o Grande Parque do Iguaçu, que agora virou nosso, depois que o Tribunal TRF4 disse que a compra da catarata feita pelo Afonso Camargo em 1916 é válida e que o parque não pode nacional, tem que ser estadual, eu acho que eu posso oferecer uma grande dose de sustentabilidade para o Paraná e que eu posso, inclusive, enfrentar discussões de ambientalistas europeus, asiáticos, africanos, especialistas em ecologia do mundo inteiro. Nós podemos chegar a uma medida de virtude e fazermos um Paraná sustentável que continue sendo celeiro do mundo e grande espaço de boa vida para toda a população, vivendo com a qualidade de Curitiba, de Maringá, de Ponta Grossa, de Londrina, de Guarapuava, de Umuarama, de Foz do Iguaçu, de Cascavel, vivendo também de maneira sustentável nas cidades. Eu acho que o que não se compartilha se perde. Sim. Eu quero compartilhar com os paranaenses o meu sentimento e o meu conhecimento do Paraná. E o senhor teve, até agora há pouco, num governo extremamente bem avaliado. Enfim, o senhor deve dar continuidade a muitos programas. Veja, que o senhor mesmo implantou. eu dei continuidade até o que o Gustavo Frutti fez. Tudo que é bom tem que continuar. É uma lição que eu aprendi, inclusive aprendi do Jaime Lerner, que quando ele era eu era secretário de Casa Civil dele, ele me dizia assim: Rafa, nós não fechamos nada. Nós ampliamos o que já existe e melhoramos. Então, tudo que fez o Ratinho, quero eu fazer também. Se fez a ponte de Guaratuba, quero ver que outras pontes falta fazer. Nós colocamos a ponte de Guaratuba pelas mãos do deputado, pelo cérebro e pelas mãos do deputado Anibele. Era o Caíto Quintana, líder do MDB na época, e eu era o relator da Constituinte Estadual de 1988, nós colocamos a ponte de Guaratuba na Constituição. Então a ponte começou quando foi escrita na Constituição. Sim. E a ponte é a visão importante que já teve no passado o Morgado de Mateus, o Afonso Botelho de Souza, quando foi fundar Guaratuba lá embaixo, para não perder para os espanhóis as terras ao sul das minas de Paranaguá. Rafael, a tua campanha já está estruturada? Já temos um coordenador? Já temos... Não, por enquanto só a minha cabeça. O senhor que... A minha cabeça e o meu coração e os meus companheiros e os meus milhares de grecas lovers, que já somam 337 mil, eu acho. Que são os que gostam de mim. Eu faço assim, eles fazem assim. Daí nasce o coração. Isso não quer dizer que ainda esteja numa indecisão essa candidatura. A candidatura não vai ser retirada Deus me pauta, poupou né? o sentimento do medo e Deus me poupou me vergar. Eu sou uma araucária. Araucária não é caniço. Araucária não se dobra. Aproveitando esse caminho... Eu também sou uma peroba, para falar em categorias do norte do estado. Eu sou uma peroba rosa, bem alta, daquelas que têm inveja das nuvens do céu. O que o senhor acha das pesquisas? São retratos do momento, depende da bolsa que as paga. Às vezes há gente sincera que faz pesquisas boas e corretas. Eu não me assusto com nenhuma pesquisa, porque se fosse assim, eu nunca teria saído de casa. Aliás, no começo não me põe em pesquisa nenhuma, porque quando eu estou bem avaliado, não me colocam. Depois, quando me colocam, podem me pôr a perder, podem me mostrar um caminho errado. A gente precisa sempre prestar muita atenção. Claro que os sábios que leem pesquisas existem para isso.
Agora, eu não me considero um sábio, eu sou um intuitivo. E eu acho que o que vale mesmo é o velho pensamento de um antigo timoneiro que disse: o líder vai atrás do seu povo. Agora, os mais jovens até não vão, talvez entender o que eu vou colocar. Mas nós já vimos na história política do Paraná grandes viradas. A campanha dos 12 dias do Jaime, o Requião em 2002 sobre o Álvaro. Lá atrás, o Zé Richard deixa o governo, vai para a rua também e reverte, né, uma situação horrorosa para o Requião se eleger prefeito. É bom o ex-juiz ficar atento? Veja, a minha campanha não é contra ele, não é contra ninguém. A minha campanha é a favor do equilíbrio, é a favor de os paranaenses olharem para frente e para o alto. Se quiserem olhar no curso do sol, vão olhar para o Rio Paraná, para o horizonte da terra inteira. Se quiserem olhar da barranca do Rio Paraná em direção a Paranaguá, vão olhar para o Porto Novo que precisa ser feito lá no Pontal do Paraná, para escoar ainda mais alimentos, porque navegar é preciso. Para lá, precisamos pensar que navegar é preciso e alimentar o mundo é preciso, quando olhamos para o leste. Quando olhamos para o oeste, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós estamos fazendo o melhor, as nossas cidades são as mais bem servidas, as nossas grandes cidades são as mais bem servidas, as pessoas são as mais bem atendidas. Por exemplo, por que eu não posso fazer uma clínica São Francisco em cada uma das grandes cidades do Paraná, com um hospital de cachorros e gatos em cada grande cidade do Paraná e com um grande programa de castração animal para deixar felizes as pessoas e saudáveis as cidades pela não proliferação de zoonoses ou de matilhas indesejáveis. Por outro lado, devemos olhar para a mocidade. Os meninos e meninas nem não podem existir. Nem trabalha, nem estuda, não existe. Curitibinha tem que trabalhar e estudar, ou trabalhar e trabalhar, ou estudar e estudar, mas sempre ter o ânimo de ir para frente e de se sentir sujeito da sua própria história e personagem da sua própria história. E uma eventual eleição, um dos seus maiores projetos, e talvez o mais de maior sucesso, foram os Faróis do Saber. Vamos estender os Faróis do Saber ao estado inteiro? Claro, na prefeitura eu fiz 75 faróis, mas daí depois as escolas eram 140. Nós passamos a fazer faróis móveis do saber e da inovação, que são móveis em forminha de farol, com um grande armário, e que iam para as salas de aula em todas as escolas, mesmo as que não tinham farol. E bibliotecas todas as escolas tiveram, porque nada se compara a um cérebro que lê. Eu li um tratado de neurolinguística, aliás, traduzido pelo Papa Ratzinger, pelo Papa alemão, eu li no Observatório Romano, que fala que nada se compara a um cérebro que lê. Quando uma criança que está sendo alfabetizada colocam eletrodos na sua cabeça para fazer tomografia, no momento em que ela está sendo letrada, se ela lê o A, acende uma luz. Se ela lê o V, acende uma luz. Se ela lê o E, acende outra luz. Quando ela lê o A, o V e o E e soletra, nasce uma luz maior e nasce a imagem da ave. Essa neurociência faz com que a gente entenda que conhecimento é luz, que o Evangelho de São João é perfeito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz se fez carne, que foi o ensinamento de Deus e dos profetas e dos santos e dos espíritos de luz e dos iluminados, mas essa luz veio para o mundo e às vezes as trevas tentam abafá-la.
mas eu quero ser luz, e luz está em toda parte, e luz é para todos, e luz olha para frente e olha para o alto. Nós estamos caminhando para o final, Rafael. Eu tenho mais uma curiosidade, né, política. O senhor tem conversado com o PP, né? O senhor é muito amigo da família, né, Barros. Pode vir um vice do PP? Pode. Eu gosto muito da Maria Vitória, ela era menina, eu era chefe da Casa Civil, a Cida deixava ela para mim, eu ficava cuidando da Maria Vitória no Palácio Iguaçu, o Giovanni Jonedes também, porque a Cida estava com expediente, tinha que atender, e daí a Pequerrucha ficava conosco. Eu gosto muito da Cida desde menina, porque ela dançava comigo no Clube Concórdia, na Sociedade Mercês, no Clube Curitibano, nas matinês. As Borghetti eram muitas moças, muito bonitas, e a gurizada da época ia muito lá no restaurante Casa Grande, nos happy hours que faziam no domingo de tarde. Mas, além disso, eu gosto do Ricardo, porque ele foi vizinho da Margarita no edifício Amazonas. Dona Bárbara e o Ricardo foram amigos dos meus sogros. E o prefeito Silvio Barros, o prefeito Barros antigo, o pai do Ricardo, também foi muito nosso amigo. Eu também tenho muito amizade com os Lupion. O Pedro Lupion é meu casca de bala. Nós somos colegas de uma panfletagem na rua Erasto Gettner, Pedro Lupion bem alto, bem piá, e eu um pouquinho mais baixo que ele, porque ele tem 2 metros de altura, né? É grande. E ele foi de meu coroinha, ele segurava o panfleto e eu entregava. Chegamos na porta do Banco do Brasil, na Erasto Gettner, com a rua Estados Unidos, eu vi o Pedro Branco, olhei para trás, e eu tinha entregue um panfleto por um assaltante que estava de revólver na mão. Não tinha notado. Porque não, eu estava em transe eleitoral, e eu vi aquele Pedro Branco, e daí ele é meu colega. Ele disse, Rafael, você viu o que você fez? Então ele é meu companheiro de caminhada também. A visão de quem pensa que o agronegócio não se dá comigo ou não me gosta vai ser modificada, porque os meus 2 amigos políticos que eu mais gosto em Brasília é o Pedro Lupion e o Sérgio Souza, que também é o deputado do MDB do agronegócio. Sim. Por causa da cabeça do Sérgio Souza falando de mim, é que o Baleia Rossi veio me buscar para me trazer para pré-candidato do MDB, para acabar com aquela baboseira de que o Ratinho vai escolher a sua Cinderela, quem tiver o menor pezinho vai receber o sapatinho. Eu não quis ser Cinderela, eu estava meio velho para ser Cinderela. É verdade. Eu quero ser líder, e líder de um Estado que não se dobra, que não se verga, que é de semeadores, que é de paranistas, que é de gente grande. Eu me recuso ao jogo de ser tratado como uma alternativa negociável. Sim. Eu não sou negociável. Eu tenho espinha, eu tenho história, e eu tenho memória, e eu fui o marido da Margarita, que se eu fosse um banana, ela não tinha ficado casada comigo. Inclusive, infelizmente, primeira campanha sem a dona Margarita. Imagina Tem sido você. fácil? Como é que Bobagem. tá Pergunte para o seu Dude Guignone, que de antiga memória, se os mortos não estão conosco e sempre junto de nós. Está com o senhor diariamente. A Margarita está diariamente comigo, como está o seu Dude, como está o Romário Martins, como está o Langue de Morretes, como está o Papa Francisco, como estão todos os nossos mentores que fazem o dentro da gente. Eu sou o meu espírito, que tem um revestimento de luz, que foi fabricado pelas sucessivas luzes que ao longo da minha vida me iluminaram. Bacana. E metam-se comigo para ver se alguma treva vai me vencer. Jamais. Rafael, obrigado por ter vindo conversar com os nossos leitores, com os nossos seguidores. A gente deseja sorte nessa caminhada. O Hoje Paraná está à disposição, assim como todos os pré-candidatos.
conversando com a gente, e a gente, né? Agora vamos dizer o seguinte: debate bom é que é preciso. Ideias claras é que é preciso. Ser contra não constrói nada. É preciso ser a favor e mostrar como fazer. Obrigado, Rafael. Semana que vem a gente volta. Não vamos adiantar com qual pré-candidato, mas com certeza, né, estaremos aqui de novo. Obrigado. Até semana que vem.